investigação fez? Em primeiro lugar, nós tentamos reproduzir o acidente, as características do acidente, o voo do acidente, em um simulador. O objetivo seria verificar a ergonomia do cockpit, aplicação de procedimentos e as interações homem-máquina. O simulador ele é certificado, esse simulador onde foi realizado o voo, ele é certificado até a condição de pré-stall, ou seja, após a perda de controle, não há o que se falar em reprodução dentro do simulador. As condições de voo não são totalmente representativas no simulador. Para esse tipo de voo, nós utilizamos um pacote chamado CV Icing, com a degradação de 10 nós por minuto, que foi muito similar ao voo do acidente, quando nós calculamos a geração de avisos e alertas. Os tempos entre o voo no simulador e o voo real do acidente, eles foram bastante similares nesse ponto. Mas a ideia seria verificar a ergonomia do cockpit. Será que os alarmes que nós temos, eles estão em campo visual para os pilotos? Será que o áudio dos alarmes, ele é audível no contexto do acidente? Então, após isso, nós também realizamos um voo de demonstração, verificando as características aerodinâmicas da aeronave. Esse voo aconteceu numa aeronave da ATR, da fabricante, lá em Toulouse, na França, onde podemos identificar as condições aerodinâmicas e estabilidade da aeronave próximas à condição de stall, que foi uma condição similar ao acidente. Os ensaios foram realizados até a atuação do stick pusher. O comportamento da aeronave foi estável e a recuperação dela condizente com o que consta nos manuais do fabricante. A recuperação ainda sem a necessidade de aplicação de outros comandos. E a demonstração, ela foi realizada sem a contaminação de gelo, apesar de ter sido um voo, porém, no PSVPB, nós sabíamos que as condições meteorológicas eram diferentes e que havia contaminação de gelo nas superfícies aerodinâmicas da aeronave. O cenário meteorológico, então, para as condições do dia 9 de agosto. Nós tínhamos uma frente de alta pressão vinda do Atlântico, com núcleos convectivos e significativa atividade vertical, com temperaturas entre 0 e menos 45 graus no topo das nuvens. Tínhamos, inclusive, múltiplos tipos de nebulosidade e alta umidade, indicando uma saturação da atmosfera. Existência de formação de gelo severo entre os níveis 120 e 210, previsto, inclusive, nos produtos meteorológicos daquele dia. E aqui eu quero chamar a atenção sobre a certificação da aeronave. A aeronave ela era certificada para realizar voos em condições de gelo, desde que os seus sistemas anti-icing e de-icing estivessem funcionando e desde que os procedimentos previstos em checklist, em documentação do fabricante, foram devidamente realizados. O que ela não era certificada era para voar em condições de gelo severo, mas com um ressalto. A aeronave poderia voar em condições de gelo se deparar com condições de gelo severo e abandonar aquela condição de gelo severo. Para o planejamento do voo 2283, o nível planejado para esse voo foi o 170. Corriqueiramente, esse voo acontecia no nível 190, porém, devido à falha da PEC, a MEL, Minimum Equipment List, limitava a aeronave a voar no nível 170, o que foi prontamente realizado no plano de voo. O despachante operacional de voo de Cascavel colocou também um acréscimo de 311 quilos de combustível por previsão meteorológica naquele dia. Nesse momento, nós tínhamos a aeronave despachada com 10 itens MEL. Entre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem
em um horário que houvesse previsão de chuva 1 hora antes e 1 hora depois, após a previsão da decolagem. Isso também valia para o horário estimado de pouso na localidade de destino ou na localidade da alternativa. O horário que o PSDPB decolou de Cascavel, 11 horas e 58 minutos, não poderia ter sido despachada a aeronave nesse horário em virtude da falha do limpador de para-brisas. A documentação fornecida aos pilotos, ela foi produzida pelo despachante operacional de voo às 7 horas, 18 minutos e 11 segundos. E minutos antes do pouso da aeronave em Cascavel, do voo -1, o despachante operacional realizou, então, uma documentação atualizada, onde, posteriormente, ele entregou a documentação antiga e também a documentação atualizada. Nessa documentação, tínhamos todos os produtos meteorológicos necessários ao planejamento e ao conhecimento da tripulação. Portanto, os pilotos tiveram acesso às informações de gelo severo entre os níveis 120 e 210 durante a rota de Cascavel até Guarulhos. Sobre a análise dos dados por parte da comissão de investigação. Esse item, chamado Synchrotransmitter, ele tem o único objetivo de pegar os dados do profundor, o movimento dos dados do profundor, e enviar para as caixas pretas, para o gravador de dados da aeronave. O que acontece é que quando nós fizemos o download dos dados aqui no laboratório do CENIPA, nós verificamos que os sinais provenientes dessa gravação deveriam ter sido profundor para baixo, sinal positivo, profundor para cima, sinal negativo. E esses sinais eles estavam invertidos em relação ao documento chamado Data Frame Layout. O que nós fizemos foi um teste nesse item. Esse teste nos disse que o item estava operacional durante todo o voo do PSDPB. E quando fomos ao fabricante na França, instalamos esse item na aeronave da ATR, do fabricante. O que nós vimos foi que, após o download dos dados, os dados eles estavam condizentes com a normalidade, diferentes do PSDPB. E naquele momento, quando o mecânico estava desinstalando o item, o que nós notamos era que havia uma possibilidade da montagem do item de um modo invertido. Então, aqui em verde seria o modo correto e em vermelho o modo invertido. Solicitamos que o mecânico instalasse deliberadamente do modo invertido. E aí verificamos que os dados de voo do PSDPB foram muito semelhantes quando esse item estava invertido. O fabricante, ATR, modificou os seus manuais de manutenção, emitindo um alerta para toda a frota, dizendo que esse item ele poderia ter sido montado de uma forma invertida. Mas o mais importante é que esse item não gera nenhum tipo de comandamento nas superfícies de voo da aeronave. Ou seja, o único objetivo desse item é ser a sua confiança, que trabalhamos com seriedade. Então, não houve interferência por esse item nos comandos da aeronave. Logo após isso, a comissão de investigação desenvolveu um algoritmo, então, para validar esses dados, conseguimos validá-los e utilizá-los durante a investigação. A decolagem de Cascavel, então, aconteceu às 11 horas 58 minutos e 5 segundos, e cruzando o nível 110, a tripulação aciona o sistema nível 2 de anti-icing, das hélices e dos horns. Às 12h14:56, o Electronic Ice Detector identifica a presença de condições propícias ao acúmulo de gelo. 15:03, 7 segundos após a identificação de condições propícias, o sistema Airframe De-icing é ligado pela tripulação. 40 segundos após a tripulação ter ligado o sistema Airframe De-icing, nós temos então uma falha
desse sistema, já falado lá atrás, que relacionado ao boot externo da asa direita. 12.15.44, há registrado na caixa preta, no CVR, um comentário do comandante sobre o sistema já estar em pane, já era de conhecimento que o sistema estava em pane. 12 horas 15 minutos e 49 segundos, o sistema Airframe De-icing foi desligado. E aqui, mais uma vez, a gente nota aquela normalização de desvios que a gente já tinha visto dentro daquela análise de 1.206 voos da empresa. 12.1609, cruzando o nível 130 em subida, há registrado um comentário do copiloto sobre a falha do sistema Airframe De-icing não estar reportada e que, para eles não pegarem gelo, eles deveriam voar no nível 110. A aeronave, nesse momento, continua a sua subida até o nível 170. Esse, mais uma vez, é o checklist relacionado à falha do sistema Airframe De-icing. E aqui nós temos Icing Conditions, livrar e evitar, De-icing Airframe Off, porém, velocidade acima de Icing Bug mais 15. O Icing Bug para esse voo zero, o voo do acidente, era de 165 nós. Ou seja, eles deveriam estar com velocidade indicada na aeronave, no velocímetro, acima de 180 nós. Nesse momento, com o piloto automático engajado, a velocidade na subida era de 170 nós. Às 12h16:26, o alerta Icing foi desativado, sugerindo então que a aeronave momentaneamente haveria livrado as condições de gelo. 12h17:10, o Electronic Ice Detector novamente detecta a presença de condições de gelo. Ao longo de todo o voo, de toda a gravação do Cockpit Voice Recorder, o gravador de voz da aeronave, uma das caixas pretas, há uma grande parte das gravações que os dois pilotos estão conversando sobre assuntos pessoais. A aeronave atinge, então, o nível 170, que é o nível de cruzeiro dela. Nesse momento, segundo os manuais da aeronave e também da empresa, deveria haver um ajuste do chamado Speed Bug. Esse bug, ele é ajustado por meio desse botão rotativo. Ele deveria ter sido colocado exatamente na velocidade em que o APM calcula para que o avião voe em regime de cruzeiro. Isso dá a informação aos pilotos de que, se por acaso o velocímetro estiver numa posição abaixo do Speed Bug, ele pode estar tendo degradação de performance na aeronave. O que a comissão verificou é que no checklist condensado da aeronave, da empresa, existia a fase after takeoff, após a decolagem, e logo após o descent. Ou seja, não existia a fase de cruzeiro nesse momento no checklist para os pilotos, onde deveria haver o item para ajuste do Speed Bug. Às 12h23:42, há a terceira detecção pelo Electronic Ice Detector. Nesse momento, o sistema Airframe De-icing encontrava-se desligado. Durante o voo de cruzeiro, 8 avisos Cruise Speed Low soaram na cabine. De acordo com os dados do CVR, o Cockpit Voice Recorder, o gravador de voz da aeronave, não houve a execução do procedimento Cruise Speed Low, ou seja, não houve a situação dos pilotos tirarem o checklist, abrirem na página e executarem a leitura desse procedimento Cruise Speed Low. 13.11.02, a quarta detecção pelo Electronic Ice Detector. Um comentário do copiloto, nesse momento, dizendo que ele tinha esquecido de ligar o Airframe De-icing. Então o comandante comentou que ele poderia ligar todos os sistemas De-icing, tanto das asas quanto dos motores. O copiloto então questiona sobre o que o comandante tinha dito. E o comandante diz:
que já tinha ligado todos os sistemas de-icing. Porém, o sistema airframe de-icing permaneceu desligado nesse momento. Às 13h12:54, a quinta detecção de gelo pelo Electronic Ice Detector, e os pilotos conversavam sobre assuntos pessoais não inerentes à atividade aérea. 13h17:26, o comandante inicia o speech, o anúncio aos passageiros, relativo à aproximação para o pouso em Guarulhos. O speech é aquele onde ele fala a temperatura, o horário do pouso, etc. Nesse momento, durante o speech, há a sexta detecção pelo Electronic Ice Detector, e a tripulação, logo em seguida, liga o sistema airframe de-icing. A partir desse momento, houve um aumento progressivo da posição do profundor e um incremento no ângulo de ataque da aeronave, nos sugerindo que, a partir de agora, a aeronave estava com degradação de performance. O copiloto iniciou interações com a base da empresa em Guarulhos via VHF2. É um procedimento normal e, durante esse procedimento, ele passa as comunicações bilaterais entre a aeronave e o controle de aproximação em São Paulo para o comandante. Então, o comandante, nesse mesmo instante, quando ele assume a fraseologia, ele reporta para o controle de aproximação em São Paulo, o APP São Paulo, que eles estão no ponto ideal de descida para o pouso em Guarulhos. O APP, por sua vez, solicitou que eles mantivessem o nível 170 ainda, devido a uma aeronave que impedia, naquele momento, em condições normais, que o PSVPB iniciasse a sua descida. Às 18h42, a velocidade da aeronave era de 191 nós e o arrasto 16,5% maior do que o arrasto nominal, e nós tivemos aqui o oitavo e último aviso Cruise Speed Low. 13h18:58, houve mais uma falha do sistema airframe de-icing em 1 minuto e 17 segundos após a sua ativação. E às 13h19:07, o airframe de-icing foi desligado e não foi registrado qualquer comentário no CVR por parte da tripulação. 13h19:23, foi solicitado ao controle de aproximação em São Paulo que a aeronave mantivesse novamente o nível 170 devido ao tráfego. Esse foi o segundo tráfego que estava vindo no nível 150 que impediu a descida do PSVPB nesse momento. Não houve solicitação de emergência por parte da tripulação quando isso checado nos controles, nos órgãos de controle de tráfego aéreo, e também uma análise minuciosa das caixas pretas do CVR da aeronave. 13h19:28, agora com velocidade em torno de 185 nós e um arrasto 27% maior, nós temos o alerta Degraded Performance, em que a comissão de investigação realizou uma análise profunda, verificando então se o alerta Degraded Performance aconteceu exatamente como preconizado nos manuais do fabricante, como preconizado como parâmetros. E sim, ele aconteceu dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante. No momento desse alarme, o PIC, o piloto em comando, ou seja, o comandante, realizava o briefing do procedimento de descida para Guarulhos, quando aconteceu o alarme. Em seguida, ao término do procedimento, do briefing de procedimento de descida, o comandante solicita a realização do Descent Checklist ao copiloto, que prontamente inicia a realização desse checklist. Nesse momento em que aconteceram a ativação do alerta Degraded Performance, briefing de descida, procedimento de descida lido pelo copiloto, a comissão de investigação verificou que havia uma dinâmica de cabine de alta carga de trabalho. Isso não quer dizer uma extrapolação de carga de trabalho. Assim como em voo de cruzeiro nós temos baixa carga de trabalho,
em situações de decolagens, pousos e briefings, nós temos alta carga de trabalho. Porém, nesse momento de alta carga de trabalho, nós também tivemos acionamento do Degraded Performance, tivemos alguns outros estímulos, como, por exemplo, voo por instrumentos que eles estavam tendo. O copiloto fazia interações não só com a sua base em Guarulhos, mas também conversando com a comissária. E nós nos perguntamos, por que pilotos treinados, vendo um alarme Degraded Performance, não tomaram providências relacionadas a ele? Então, há uma possibilidade de que tenha acontecido um fenômeno chamado Inattentional Blindness e Inattentional Deafness. Esses fenômenos explicam que nos pilotos, no comandante e no copiloto, a cegueira e surdez por desatenção. Ou seja, o cérebro não consegue gerenciar aquelas informações por um excesso de informações que eles estão tendo naquele momento. Isso gerou um comprometimento da consciência situacional por parte da tripulação naquele momento. Esse é o checklist para o Degraded Performance, o alerta Degraded Performance. Velocidade, manter acima de icing bug, que seria 165, mais 10. A velocidade deles, no momento, era de 185, e eles deveriam manter 175, ou seja, já estavam acima dessa velocidade. Porém, aqui é recomendado acelerar acima de icing bug mais 30. Então, esse também foi uma pauta entre o CENIPA e o fabricante ATR, no sentido de clarificar o procedimento Degraded Performance em primeiro lugar, é recomendado, tem que fazer ou não tem que fazer? Em segundo, como fazer a aceleração de 175, ou melhor, 185, para 195, que seria icing bug mais 30. Ou seja, os pilotos deveriam solicitar o controle de aproximações à descida ou deveriam descer em emergência? Isso foi uma pauta de várias reuniões entre o CENIPA e o fabricante. Às 13h20:04, 36 segundos após o alerta Degraded Performance, há um comentário do copiloto sobre haver bastante gelo naquele momento. 13h20:05, o sistema Airframe De-icing foi ativado pela última vez. E o comandante teceu um novo comentário sobre o sistema não estar funcionando. Às 13h20:33, o controle de aproximações São Paulo autoriza a aeronave a iniciar a curva à direita e voar direto Sampa, a posição, o fixo Sampa. Porém, ainda mantendo o nível 170 devido a um tráfego que o restringia. 13h20:49, a aeronave inicia a curva à direita nesse momento, com o piloto automático engajado, autopilot, e o damper engajado, que é um subsistema do autopilot que faz a movimentação do leme direcional, e o autopilot em alt-hold, ou seja, a aeronave queria manter a sua altitude, ele deflete o profundor no sentido de manter a altitude, nem ganho de altitude, nem descida, lateral navigation e high bank. Lembrem-se que high bank é o modo de inclinação lateral da aeronave, em que ela pode ir até 27 graus. Quando a gente fala sobre VMLB0, é velocidade mínima low bank. O low bank, que seria limitado até 15 graus, é a velocidade mínima que a aeronave poderia voar, 165 nós. Mas quando os pilotos engajam o piloto automático na primeira vez, logo após a decolagem, o modo que o piloto automático é engajado já é em high bank. E apesar de não existir no checklist da aeronave nada falando que os pilotos deveriam colocar em low bank, existia sim uma nota no FCOM da aeronave, um manual bastante extenso, dizendo que abaixo de icing bug mais 30, o piloto deveria ter selecionado low bank. Porém, esse procedimento, que na verdade não era um procedimento, era uma nota, ele não estava contido
no checklist da aeronave durante o voo. Às 13 horas, 20 minutos e 57 segundos, agora, com 18 graus de inclinação de asa à direita, a velocidade de 171 nós, lembrando que a mínima era 165 low bank e não high bank, e a velocidade teórica, que deveria ser de 206, nós temos então o alerta Increase Speed, mais uma vez, acionado junto com o alarme Single Chime e com a Master Caution. O item de memória para esse procedimento, está aqui embaixo, é Icing Bug mais 30, dentro dessa caixa que diz que esse procedimento é um procedimento de memória, ou seja, ele tem que ser executado antes mesmo da abertura do checklist. Nesse momento, a comissão de investigação verificou que houve o desligamento do airframe de-icing 3 segundos após a ativação do alerta Increase Speed. Isso, muito provavelmente, por todos os alertas anteriores de falha desse próprio sistema anti-icing, do airframe de-icing, e que os pilotos podem ter se confundido nesse momento com o alarme de tom único e ter desligado o sistema 3 segundos após a ativação do Increase Speed. O tempo medido entre o alarme Increase Speed e o momento de desacoplamento ou desengajamento do piloto automático foi de 13 segundos. E aqui, o desacoplamento do piloto automático nós consideramos como o início da perda de controle da aeronave. Durante a curva para posição sampa, então a aeronave ela inicia a curva à direita e no modo do piloto automático Alt Hold. Quando ela inicia esse modo, há uma deflexão do profundor por meio de um sistema chamado Auto-Trim, que deflete o profundor no sentido acabrar, sentido em jogar o nariz da aeronave para cima, com a finalidade de manter ela no mesmo nível, no nível 170. A deflexão do profundor foi próximo ao seu batente durante essa curva. E agora nós temos a aeronave iniciando, fazendo a curva à direita para a posição sampa, o profundor quase no seu batente e a velocidade indicada diminuindo devido ao aumento de arrasto e aumento de AOA. Nesse momento, a aeronave começa a perder altitude, mesmo estando com o piloto automático engajado em Alt Hold. Logo após, pelos dados da caixa preta de voz, nós ouvimos ruídos de vibração, como se fossem buffets aerodinâmicos da aeronave. Há um incremento de parâmetros do motor, onde muito provavelmente a tripulação gira a chave seletora Power Management de cruzeiro para Maximum Continuous Thrust. Isso eleva a porcentagem de hélices da aeronave de 82% para 100% nesse momento. 13.21.09, lembrando que o impacto, ou melhor, quando os gravadores param de gravar, foi exatamente às 13.22.30. Às 13.21.09, então, nós temos o ângulo de ataque em torno de 11,2 graus e que atinge os lineares, então, para o acionamento do stick shaker, aquele sistema que vibra a coluna do manche, avisando para os pilotos que a aeronave está em condições, está nas condições próximas ao stall. Existe também, nesse momento, um alarme sonoro chamado Cricket Alarm. E por esse motivo, a comissão de investigação chegou à conclusão de que o stick shaker atuou exatamente nesse momento. Esse segundo alarme, chamado Cavalry Charge, ele é proveniente do desengajamento do piloto automático, que acontece assim que o stick shaker é acionado. Então, houve o parâmetro de Cricket Alarm. Por meio do CVR, nós detectamos que o stick shaker funcionou. Vai comprar passagem sem comparar os preços? No Vai de Promo você compara voos e encontra os menores. Nesse momento, quando o autopilot é desengajado, o piloto automático é desengajado, os ailerons
tendem a retornar para a posição neutra. E o avião tende a executar um rolamento agora à esquerda. Porém, nesse rolamento, o alto trim, que colocou os profundores em condição quase no seu batente, no sentido a cabrar, não retorna para o neutro. Então, isso faz com que a aeronave role à esquerda e suba o seu nariz, aumentando ainda mais o ângulo de ataque. Com esse aumento do ângulo de ataque, a aeronave atinge uma condição de stall e, por isso, ela reverte a sua inclinação para a esquerda. Durante a inclinação à esquerda, os pilotos colocam o manche todo em batente à direita. A aeronave, então, com a queda natural do nariz, em virtude do stall, e com o aileron totalmente à direita, ela recupera a efetividade aerodinâmica e para com 52 graus de inclinação ainda à esquerda. Nesse momento, a aeronave inicia agora a reversão do rolamento de queda da asa esquerda para o neutro e, com em torno de 38 graus de inclinação ainda à esquerda, há esforço na coluna do manche por parte dos pilotos, no sentido de cabrar a aeronave, para cima, nariz para cima. Esse comportamento nós chamamos de startle effect, ou seja, é o comportamento susto, um sobressalto, onde o instinto de sobrevivência naquele momento fala mais alto, muito provavelmente em virtude da aeronave ter entrado em stall, estar com o nariz embaixo, e os pilotos puxam a coluna do manche, querendo que o nariz da aeronave venha para cima. Nesse momento, então, há uma estagnação da aeronave em 38 graus de inclinação ainda, em torno de 2 segundos. E, em detrimento da puxada, o ângulo de ataque sobe para 15,3 graus, que é o limiar de atuação do sistema stick pusher, que é aquele que leva a coluna do manche para frente, tentando fazer a aeronave descer e aumentar sua velocidade saindo daquela condição. Importante salientar que tanto o stick pusher quanto o stick shaker não são gravados nas caixas pretas da aeronave. Então a nossa pergunta era, o stick pusher realmente atuou nesse momento? A função dele é tirar a aeronave do stall. E se ele atuou, por que a aeronave não saiu do stall naquele momento? Para verificar, então, se houve realmente atuação do stick pusher, nós verificamos, então, nos dados que tínhamos do atuador do stick pusher, quando ele ainda estava instalado na aeronave nos destroços. E vimos que a haste do atuador estava estendida, dizendo que no momento do impacto o stick pusher não estava ativado, o que é correto afirmar, visto que o radioaltímetro da aeronave inibe qualquer ativação do stick pusher com 500 pés. Entre 500 pés e a colisão com o solo, a comissão de investigação verificou que foi um tempo em torno de 2 segundos. Para corroborar isso, nas análises dos dados de voo, nós vimos que exatamente nesse momento houve uma deflexão do profundor, no sentido de picar a aeronave, que nos reforça, então, que o stick pusher funcionou naquele momento. Fizemos também análises de filamentos de lâmpadas. A lâmpada do stick pusher, que se acende todas as vezes em que ele é acionado. Apesar de sabermos que ela estava apagada no momento da colisão, ela, em teoria, estaria acesa 2 segundos antes, quando a aeronave passou pelos 500 pés. E nós vimos que ela estava com características de lâmpada acesa no momento da colisão, o que corrobora ainda mais o fato do stick pusher ter funcionado exatamente como ele deveria ter. E por fim, nós fizemos uma análise espectral do som do CVR obtido pelo microfone de cabine, quando comparamos esse som com um outro som de outra aeronave que sabidamente tinha o stick pusher acionado, nós vimos, então concluímos que o stick pusher atuou exatamente no momento que ele deveria ter atuado. Durante a atuação do stick pusher, nós notamos que
houve um alerta Master Warning nesse momento. Esse alerta Master Warning, nas nossas análises, nós verificamos que essa luz chamada Pitch Disconnect, por meio daqueles exames estereoscópicos, ela também se encontrava acesa no momento da colisão com o solo. Isso quer dizer que existe um sistema chamado Pitch Uncoupling Mechanism que foi acionado, e isso foi corroborado por essa foto nos destroços, dizendo que os profundores da aeronave foram separados por meio da ativação desse sistema, quando o stick pusher acionou a coluna da esquerda para frente e houve esforços, independente das colunas, mas na coluna da direita houve um esforço no sentido de puxar a coluna, ativando então o Pitch Uncoupling Mechanism. Esse é o alarme do Master Warning que foi tocado na cabine nesse momento. E a partir desse momento, então, nós temos a aeronave com 38 graus de inclinação ainda à esquerda, indo para a direita, e o que aconteceu depois, nós tivemos a hipótese de uma aplicação de esforço nos pedais. Após esse momento, depois a gente vai ver no vídeo, que a aeronave tem uma guinada à direita, uma derrapagem, e entra em perda de controle. Vimos, por meio de análise do FDR, que o yaw damper ele estava com o trabalho condizente para aquela situação. E que houve, naquele momento, uma ação corretiva por parte dos pilotos, visto que a aeronave ainda se encontrava com inclinação à esquerda, os pilotos estavam com o manche todo à direita no batente, e não existia mais nenhum artifício para que a aeronave fizesse um rolamento à direita. Então, os pilotos podem ter, nessa hipótese, feito um esforço nos pedais no sentido de girar a aeronave até as suas asas niveladas. O que aconteceu é que houve uma deflexão do leme direcional de 6 graus até 23 graus. Isso representa 85% do seu batente, que seria em 27. E, analisando o cenário, para saber se isso seria possível, humanamente possível, nós solicitamos à ATR, ao fabricante, solicitação de dados de voo de ensaio semelhantes ou idênticos. O que eles nos deram foi uma taxa de dados, uma taxa de deflexão de leme em 30 graus por segundo, que coincidia com a taxa do PSVPB, porém com a deflexão de 0 até 15 graus. No PSVPB foi de 6 até 23 graus. O que então seria muito mais pesado, ou seja, haveria um maior esforço nos pedais em relação a esse voo que foi fornecido pela fabricante. O que nessa hipótese é enfraquecida é que a posição do leme à direita ela se mantém mesmo depois que a aeronave passa de asas niveladas e inicia sua inclinação para a direita. Nesse momento em que passa das asas niveladas, os pilotos que estavam com o manche totalmente à direita colocam o manche agora totalmente à esquerda, o que nos causou certa estranheza por ter ficado com os comandos cruzados em torno de 3 segundos. Ou seja, manche totalmente à direita, à esquerda e pedal totalmente à direita. Por situações de alto nível de estresse, também cometeram essa situação de comandos cruzados, ou seja, manche para um lado e pedais para o outro. Na impossibilidade, então, de verificar a primeira hipótese, comprovar a primeira hipótese, nós fomos para uma segunda hipótese chamada Rudder Hinge Moment Reversal. Nesse sentido, a análise do cenário é mais ou menos assim. Aqui, na cauda da aeronave, nós temos a deriva e aqui a superfície do leme, que é junta com a superfície do horn. Essa aqui é uma vista superior da cauda da aeronave. Como funciona? O ar de impacto, ou seja, o ar que está passando por aqui, ele vai bater na superfície do leme, que foi defletida pelos pedais dos pilotos, e vai exercer uma força levando esse leme à posição neutra.
a gente vai chamar essa força de uma força restauradora. Como esse sistema é totalmente mecânico, ele não é hidráulico, existe uma força a ser imposta no pedal para que isso aconteça. Para que se diminua essa força, existe uma solução aerodinâmica chamada horn, onde o fluxo de ar que bate no horn ajuda na deflexão do leme, aliviando a força imposta nos pedais da aeronave. Importante frisar que essa força restauradora ela é sempre maior do que a força gerada no horn. Todas as vezes que os pilotos tiram o pé do pedal, o leme tende a voltar para sua posição neutra. O que pode ter acontecido no voo do PSVPB é um desbalanceamento aerodinâmico, ou seja, o horn era aquecido pelo nível 2 do anti-icing, ou seja, que não formava gelo. Mas aqui na deriva pode ter formado gelo. Formando esse gelo, nós temos aqui um turbilhonamento de ar em que diminui a força restauradora do leme. O yaw damper ele ainda estava engajado nesse momento, trabalhando até em torno de 6 graus, quando, nesse momento, o yaw damper começa a fazer força para que o leme volte ou fique parado em 6 graus. Mas o que acontece aqui é que a força restauradora diminuiu tanto em virtude do turbilhonamento de ar, que a força gerada pelo horn faz o yaw damper se desengajar nesse momento. Então, a força do yaw damper segurando o leme, ela é cessada e o leme sai da posição de 6 graus e vai até 23 graus, mesmo sem atuação dos pilotos nessa hipótese. Sobre a análise desse cenário, então, houve o levantamento de que poderíamos reproduzir essa hipótese em voos de ensaio, exatamente como foi. Porém, a aeronave estaria fora do seu envelope de certificação aerodinâmica. Isso não era possível. Levantamos a hipótese de executar isso em simulador de voo, mas no simulador de voo também não era possível devido às limitações de control load do próprio simulador. Então nós solicitamos mais uma vez à fabricante que fizessem voos de ensaio no sentido de verificar a possibilidade dessa hipótese do Rudder Hinge Moment Reversal. O que eles fizeram foram voos de ensaio com formas representativas de gelo na cauda da aeronave. Os resultados obtidos é que não houve redução de esforços nos pedais com derrapagens em torno de 10 graus para ambos os lados. O fluxo de ar vindo da direita, na derrapagem à direita, que foi o caso do PSVPB, ajudaria que esse fluxo de ar turbilhonado se diminuísse, aumentando então a força gerada restauradora. E há também a possibilidade, nós não descartamos, de que as duas hipóteses tenham sido ocorridas concomitantemente. Porém, essa hipótese do Rudder Hinge Moment Reversal, ela só é possível caso a aeronave esteja fora do seu envelope de certificação. Independente de qual foi a hipótese, ou pela ação dos pilotos no pedal, ou pelo Rudder Hinge Moment Reversal, nós temos depois uma abrupta guinada à direita por parte da aeronave em virtude do deslocamento do leme de 6 até 23 graus. Depois disso, uma queda de asa direita com razão de 40 graus por segundo e um aumento acentuado do arrasto nesse momento. A velocidade ela sai de 169, 168 nós e chega a zero. E nós temos aqui, devido ao alto ângulo de ataque, um stall da empenagem horizontal da aeronave e a reversão do momento do profundor nesse sentido de pitch down para pitch up. A partir desse momento, com o ângulo de ataque próximo a 60 graus, infelizmente, a recuperação da aeronave de um ponto de vista aerodinâmico já não era mais possível. Ela tomou uma atitude de pitch de menos 43 graus e uma inclinação lateral de 94 graus à direita. Foi verificado por meio das caixas pretas
que tivemos esforços na coluna do manche à frente, porém sem efetividade, devido à força do fluxo de ar no sentido de baixo para cima nos profundores da aeronave. No Preliminary Report, nós divulgamos uma animação em que a aeronave ganhava altitude nesse momento. Depois dessa análise aerodinâmica, nós vimos que isso não era confiável em virtude das perturbações das tomadas de pressões causadas por altas velocidades angulares que a aeronave teve. Houve após uma reversão do giro, que antes era para a direita e agora ele começa a entrar em um giro para a esquerda e logo após a entrada em parafuso com o ângulo de ataque superior a 60 graus. Durante todo o parafuso, tivemos esforços nas colunas do manche, no sentido de nose up ou nose down, ineficientes devido ao fluxo de ar de baixo para cima. O profundor esquerdo permaneceu próximo ao seu batente durante toda a queda, e aqui eu coloco esquerdo porque nós tivemos a separação entre os dois profundores e o sincrotransmitter só media a posição do profundor esquerdo. Depois dessa separação, não havia como ter a medição do profundor direito. Durante o parafuso, houve divergência maior do que 4 graus entre as aletas de medição de AOA por mais de 5 segundos, desabilitando, então, os sistemas Stick Shaker e Stick Pusher. Após o amortecimento dessas oscilações, caracterizamos, então, um parafuso chato com velocidades de razão de giro em torno de 45 graus por segundo e ângulo de ataque próximo a 70 graus, que é o batente da aleta de medição de ângulo de ataque. O sistema Stick Shaker e Stick Pusher voltam a funcionar em determinado momento durante o parafuso chato. Registrou-se, então, durante o parafuso, movimentos de leme condizentes com a atuação dos pilotos, tentando retirar a aeronave daquela situação de stall, porém não eficientes em virtude do alto ângulo de ataque da aeronave. 8 segundos antes do impacto, nós temos a extrapolação da temperatura interturbinas do motor, devido à redução do vento de impacto que resfriava os motores. A aceleração vertical variou entre 1,2 e 1,6 Gs, e a razão de afundamento ficou em torno de 14.000 pés por minuto. 10 graus e menos 62, e uma inclinação à esquerda, que ficou entre 75 e 10 graus.